O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, você de casa que participa conosco desta Santa Eucaristia, através da TV Meio Norte, nós aqui da Igreja Catedral da Arquidiocese de Teresina, somos gratos por esta oportunidade que temos de poder com vocês formar esta comunidade de fé, que em torno do altar da Eucaristia e da Palavra tornam presente o Cristo Senhor, através da Eucaristia, que muito embora, porque estão em casa, não podem se aproximar sacramentalmente do banquete, mas espiritualmente fazem esta comunhão de fé e de amor, enriquecida pela caridade no coração de cada um de nós. Nos preparamos, meus irmãos e irmãs, para a celebração da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo, no qual somos chamados a mergulhar na misericórdia e no amor de Deus, que nos salva a todos, que nos perdoa a todos. Basta que o nosso olhar esteja elevado ao Cristo Senhor, que na cruz derrame o seu sangue, redime toda a humanidade, reconduzindo-a novamente ao seio do Pai, ao coração de Deus. Por isso, neste grande deserto, nós ouvimos muito bem isto quando iniciamos a Quaresma, que nós somos convidados a fazer esta experiência de Deus, através da oração, da leitura, meditação da palavra e também da Eucaristia, à medida da possibilidade de cada um. E a palavra de Deus sempre nos ilumina o coração e a consciência, os passos, de tal maneira que, orientados e animados por ela, nós podemos tornar o nosso coração e a nossa vida semelhante à vida do Senhor, que nos chama à santidade. A primeira leitura do livro das Crônicas nos mostra aquela teologia da prosperidade, que nós conhecemos muito bem. Nós sabemos, de alguma forma, a história do povo de Deus, e eles foram exilados lá da sua terra, foram levados presos para a Babilônia.
e lá passaram 70 anos, fora da sua terra, e fora da sua terra, sem o culto, sem a liberdade, sem a propriedade. E aí, qual a razão? Qual o motivo? O autor sagrado nos indica: multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Os sacerdotes e o povo enveredaram pelo pecado e se distanciaram de Deus. Por isso, o exílio. Aí vem aquilo que falei, aquela teologia da retribuição, da prosperidade. Se fazes o bem, terás o bem. Se fazes o mal, terás o mal. Não é muito bem assim, embora aqui nós podemos entender como sendo uma noção primitiva da justiça de Deus, mas nós vamos ver em Jesus Cristo que o entendimento a partir dele é outro. O próprio Evangelho nos mostra esta realidade. É o diálogo de nosso Senhor com Nicodemos. E diz o Senhor: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Também, pela infidelidade e o distanciamento do povo atravessando o deserto, as serpentes picavam o calcanhar e eles morriam. E aí Moisés vai interceder a Deus, e Deus diz: faz uma haste, coloca na ponta uma serpente de bronze, e todos aqueles que forem picados e olharem para ela ficarão curados. Aqui o autor sagrado, no caso João, vê a figura de Cristo. Por isso ele bota exatamente na boca de nosso Senhor estas palavras: quando o Filho do Homem for levantado, todos serão atraídos por ele, para os que crerem nele tenham a vida eterna. E de fato é na cruz que aquela teologia da prosperidade que há pouco falei toma o seu pleno cumprimento. Não os bons receberão os bens e os maus os castigos, mas todos aqueles, agora toda a humanidade salva no Senhor, na liberdade, tem condições de encontrar o bem. Basta a sua própria decisão. E assim, meus irmãos e irmãs, que nosso Senhor revela a sua misericórdia e a sua bondade para com todos. Nós vimos o Evangelho, a expressão, o Filho único, aqui evoca aquele sacrifício de Abraão que nós escutamos no domingo passado, na primeira leitura. Abraão que toma o seu filho único e leva ao sacrifício, mas Deus poupa o filho de Abraão do sacrifício. Agora, Jesus, sendo o Filho único de Deus, não é poupado, não. Ele tem a sua vida entregue para o resgate de toda a humanidade, nos mostrando assim o transbordamento do amor de Deus para com a humanidade, que não deixa de sacrificar o seu único filho, mas com um gesto de amor. E Jesus, ele é obediente até a morte. Jesus persevera no caminho, Jesus persevera na sua missão. E esta fidelidade e a obediência ao Senhor trouxeram para todos nós a salvação de Deus, a salvação que de fato Ele nos mostra. Agora é preciso o quê? Crer, como diz o próprio Evangelho de João, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E crer não é simplesmente um ato de olhar e admirar, mas crer, no entendimento de João, é fazer uma experiência, é tornar-se próximo. E aí, a partir da experiência, deste tornar-se próximo, há uma identificação, de tal maneira que a identidade da pessoa se torna a identidade do Mestre, que é Jesus, tornando-se assim semelhantes no pensamento, nas palavras e nas atitudes. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o grande chamado deste domingo para nós
como comunidade de fé, comunidade cristã, é exatamente para que nós acolhamos a salvação que Deus nos trouxe, que está no Cristo. E é interessante a gente perceber que, como nos chama a atenção olhar para a imagem de Cristo pregado na cruz. Ali está um homem que sofreu, está ali um homem ensanguentado, está ali um homem que morreu. E nós somos atraídos por essa imagem, que não tem beleza, esteticamente não tem beleza, mas nós somos atraídos não é pelo estético, aqui nós somos atraídos é pelo ético, aquilo que Jesus apresenta à humanidade como o verdadeiro caminho, o caminho da vida. Por isso diz o Senhor, que quando for levantado, atrairá todos para Ele, porque olhamos no Senhor e enxergamos o único caminho pelo qual nós podemos ser salvos. Todos nós agora recebemos esta graça, e na liberdade nós somos chamados a dar o nosso sim ao Senhor e acolher a salvação que Ele nos traz. Peçamos a Ele neste dia, para esta semana, esta graça. Glória ao